Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu gravei essa aula para a gente falar sobre teorias administrativas. Bom, nós vamos iniciar com o histórico da evolução das empresas. Então, o que aconteceu com toda a administração até chegar no momento que a gente está hoje? Por quê? E por que é interessante, né, que a gente conheça toda essa evolução que aconteceu? Porque assim, ao longo da história, as coisas vêm mudando, a administração vem mudando, as empresas vêm mudando. Então, existem coisas que, por mais que a gente ache, poderíamos fazer assim, já foi feito e teve uma crítica, já houve uma teoria, alguém já pensou nisso e agora não é mais dessa forma. Então, é importante que nós saibamos o que aconteceu na história para a gente entender o que está acontecendo hoje e ver o que poderia melhorar, o que poderia mudar. Bom, para a gente entender então, nós tivemos algumas fases, tá? Dependendo da literatura, a gente tem essas fases mais concentradas, tem 3, 4 fases. Eu trouxe aqui uma que é um pouquinho mais detalhada, onde a gente vai ver 6 fases que aconteceram na mudança das empresas, na mudança do trabalho, vamos colocar assim. A primeira, né, que a gente sabe lá, que era a fase artesanal, que é a antiguidade até uma pré-revolução industrial, onde eu tinha basicamente as coisas feitas de forma manual, tá? Claro, o que acontece com isso? A produtividade é muito baixa. Por quê? Porque eu preciso de alguém que saiba fazer exatamente aquilo. Mas como naquela época eu tinha escravos, tá tudo certo. Aí a gente veio para a parte da transição para a industrialização, que foi a primeira revolução industrial. Ou seja, começou-se a mecanizar a agricultura. Então o que acontecia? As pessoas não precisavam mais estar no lugar onde tinha alimento. Por quê? Porque eu poderia cultivar, eu poderia produzir, eu comecei a ter o quê? Carvão como fonte de energia. E esse carvão como fonte de energia começou a gerar transporte, estrada de ferro, enfim, e eu comecei a poder transportar esse alimento, certo? Depois a gente teve desenvolvimento industrial, que foi após, né, a segunda revolução industrial, de 1860 a 1914, então ali um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, onde eu comecei a ter o aço, eletricidade, a explosão, né, do motor, a explosão em motor elétrico, houve um boom disso, que foi aí onde surgiram os primeiros carros, né, onde Ford começou a produzir os primeiros carros, onde o capitalismo teve, capitalismo industrial cede lugar ao capitalismo financeiro, onde o quê? Ao invés da indústria em si, eu tinha o quê? A indústria com o propósito de ganhar dinheiro, certo? Depois, a gente teve o quê? Entre as duas guerras ali, um período em que eu tinha que produzir material bélico, tá? Houve aquela fase ali, uma depressão de 1929, enfim. E depois disso, né, eu precisava o quê? Produzir basicamente material bélico. Toda a tecnologia era voltada para isso. Ai, que triste isso. Sim, que triste, porque o fim era ruim, né? Mas assim, foi nessa época onde se produziu muita tecnologia. Embora, claro, fosse produzido tecnologia para parte bélica, mas houve uma explosão muito grande da tecnologia em si. Por quê? Porque eles tinham um fim. Embora o fim não fosse muito legal, né? Mas eles tinham um propósito. Depois disso, a gente teve o quê? Pós-guerra até atualidade aí. Que é o quê? Que ainda existe, né? E tem outras já que estão acontecendo. Mas houve o quê? Uma nítida separação dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico, então um país subdesenvolvido vendia matéria-prima para o país desenvolvido. Esse país desenvolvido trabalhava com essa matéria-prima e vendia o produto industrializava essa matéria-prima e vendia o produto industrializado para o país pobre que vendeu a matéria-prima. Então, o que os países ricos ficavam mais ricos? Porque eles vendiam a industrialização e os pobres tinham que apenas produzir matéria-prima para eles, certo? E daí, claro, né, entra a globalização aí a partir de 1980, aqui no Brasil ela chegou mesmo no início dos anos 90 e existiu toda uma dificuldade, ameaças, a concorrência se tornou muito grande. Por quê? Porque antes disso,
principalmente aqui no Brasil, existia uma... Eu sei que o meu produto vai ser vendido aqui, que os brasileiros vão ter que aceitar isso e ponto. Mas quando começou a entrar os comércios externos, eu tive que aumentar minha qualidade. Por quê? Porque o cliente, entre comprar o meu produto ou um produto que veio lá da China, com o mesmo preço, mas que o deles tem 1.500 recursos a mais, vou comprar aquele lá. Ah, mas daí a qualidade. Bom, hoje em dia a qualidade é basicamente a mesma, né? A gente compra um produto nacional, um produto que vem de fora. A maioria dos produtos daqui são fabricados fora. Então, isso meio que se popularizou. E a gente teve o quê? O mundo como uma única produção. E claro, gente, agora, né? Agora, já faz um tempinho aí, a gente está nessa era digital e as grandes empresas, elas estão na internet, elas são da internet. Né? Se a gente avaliar aí quais são as empresas mais valiosas do mundo, Facebook é uma das empresas mais valiosas do mundo. Poxa, o que o Facebook tem? Um computador lá que... Pois é. Mas, então, por que isso? Porque não é mais aquela questão de industrialização, aquela questão de empresas de petróleo, de aço. É o quê? Hoje em dia a gente vive nesse boom, nessa explosão de internet, nessa revolução que é a internet. E que, de certa forma, gente, ela é algo meio democrático, né? Todo mundo tem as mesmas condições. Todo mundo não, né? Vamos, pera lá, não vamos ser hipócritas também. Mas, de certa forma, as pessoas têm uma mesma condição de acessar a informação, tá? Claro, tem aquelas pessoas que não têm internet, mas quem tem condição de acessar as mesmas informações de quem tem. Então, antigamente, a informação era algo muito precioso. Hoje em dia, você entra ali no Google, enfim, você procura algumas coisas, tudo vai estar ali. Então, a internet, ela trouxe muito conhecimento para as pessoas, tá? Bom, então a gente viu que existiu essas fases aí, tá? E tudo isso também, em cada período desses, existia uma teoria administrativa que visava o quê? Para aquele tipo de fábrica, eu tinha um tipo de forma de lidar com as pessoas, de forma de lidar com os produtos e assim por diante. Então, em cada fase, eu tinha uma teoria, um grande filósofo aí pensando, a gente tem que trabalhar assim. Não, o correto é trabalhar assado. Olha só, para a gente visualizar aqui. Em 1903, então, que começou-se a estudar essas teorias, né, vem a administração científica. Depois, teoria da burocracia. Na sequência, teoria clássica. Olha aí em 32, que fecha mais ou menos quando a gente teve a nossa Constituição humanizada, né, que foi a Constituição Federal mais humana. Tava o quê? Tava se falando de uma teoria de relações humanas. Eu tava querendo olhar para as pessoas, né? Teoria estruturalista foi na sequência, de sistemas, sociotécnica, neoclássica, comportamental, desenvolvimento organizacional, onde eu vou desenvolver a minha organização, enfim, teoria da contingência e novas abordagens, que são o quê? Hoje em dia, se a gente pegar como era lá atrás e como é hoje, até um simples organograma. O que é um organograma? Quem manda em quem numa empresa? Lá atrás eu tinha o chefe, daí mandava no diretor disso, daquilo, e daí mandava na peãozada. Hoje em dia, se você pegar uma startup dessas super modernas aí, você vai ver que o organograma deles não é aquela pirâmidezinha. É um círculo onde o CEO ele tá ligado com gestor disso, com não sei o que daquilo, com... Enfim, é tudo meio interligado. Então, isso é o quê? São abordagens mistas de alguma forma, né? Onde cada um usa um pouquinho de cada coisa. E por que isso? Porque atualmente o que se viu? Que novas empresas que surgiram lá numa garagem tomaram o lugar de empresas que eram super consolidadas, que eram extremamente tradicionais e assim por diante. Então vamos entender um pouquinho dessas teorias. Bom, a teoria científica, gente, que é a administração científica, desculpa, que ela é baseada basicamente em tarefas, ela visa o quê? Racionalização do trabalho de nível operacional. Então você tem o quê? Você tem que fazer isso, isso e isso. Você começa a dividir, a racionalizar qual é o trabalho, tá? Não deu muito certo, aí eles passaram para
teoria clássica, neoclássica, burocracia estruturalista, que é a ênfase aonde? Na estrutura da empresa e não nas tarefas como a anterior, tá? Essas 4 aí, que embora fossem de períodos diferentes, elas tinham, o foco delas era na estrutura, ou seja, na forma com que eu tinha os meus gestores. Organização formal, né, a clássica e a neoclássica. Princípios gerais da administração, eu tinha a função do administrador, do chefe, enfim, da pessoa que mandava. Depois, organização formal burocrática, eu tinha o quê? Toda aquela burocracia. Racionalidade organizacional, eu tinha toda a divisão, tá? E essa teoria aí da burocracia, ela veio aí de Weber, ela tinha um intuito bom, né? Para você fazer tal produto, você tem que emitir uma ordem de serviço disso, uma ordem de compra daquilo, uma ordem de não sei o quê. Ok, legal. Só que daí, o que acontece? Essa burocracia ela foi pesando demais. É que nem se, para comprar um canetão no IFSC, por exemplo, eu preciso passar por N locais. Ok, é bom por quê? Porque vai evitar corrupção, vai evitar um monte de coisas negativas, né? Mas em contrapartida é ruim porque é moroso, é lento, é um monte de coisa nesse sentido. Então a burocracia acabou não sendo mantida nas empresas porque viu-se que essa racionalidade organizacional era muito formal e muito demorada e morosa, enfim. Teoria estruturalista, ela tem uma múltipla abordagem, ela visa a organização de forma formal e informal, ela analisa a intra-organização e dentro dessa organização como que ela se funciona. Então ela cria estruturas de forma que eu consiga visualizar e entender melhor dentro da minha empresa. Então olha só, voltando aqui, essa primeira, eu tinha um foco nas tarefas, no trabalho, aqui eu tinha um foco na organização da empresa, na estrutura da minha empresa. Aí eu tive essas 3 teorias aqui, relações humanas, comportamento organizacional e desenvolvimento organizacional, onde o meu foco era as pessoas. Aí alguém falou assim, peraí gente, a gente já olhou para o trabalho, já colocou todo mundo para trabalhar da mesma caixinha, a gente já viu quem manda em quem, né? A gente já viu qual cacique manda em qual índio e tal, não deu certo. Vamos mudar, agora vamos focar nas pessoas, vamos focar no trabalhador. E essa relação humana aqui, ela visava o quê? Minha organização ela é mais informal e tal, eu tenho que trabalhar a motivação das pessoas, a liderança, a comunicação, a dinâmica em grupo. Eu tenho que, na comportamento organizacional, eu tenho que trabalhar a teoria de decisões, eu tenho que integrar os objetivos da organização com os objetivos pessoais. Por quê? Porque a pessoa ela não vem aqui só trabalhar pelo dinheiro, ela tem que estar com o mesmo propósito que a empresa, né? Desenvolvimento organizacional, eu tenho que ter uma mudança da organização, ela tem que ser planejada, eu tenho um sistema aberto, não é aquela coisa, aquela empresa fechada, eu tenho que olhar para os meus colaboradores também, eu tenho que olhar para a população que eu estou servindo lá fora. O que a gente pode visualizar disso? E foi o primeiro momento que ela aparece aqui, nas relações humanas, eu comecei a ter o quê? Um olhar para o trabalhador e para o meu cliente, tá? Por quê? Porque, olha só como que antes, né? Aqui, mais ou menos, quando começou a administração científica, enfim, que eu focava muito na parte de produção, né? Na tarefa, dividir o trabalho, como que cada um ia fazer a sua coisa. Eu não olhava para o meu cliente. Tanto que eu não olhava para o cliente que o Henry Ford, ele produzia os carros da Ford. E nessa época, né, dividindo o trabalho, enfim, fez a divisão do trabalho e começou-se a produzir carros. O primeiro Ford lá, o que foi produzido em massa, né, dessa forma de divisão de trabalhos, era o Ford T. E olha como ele não olhava para as pessoas. Tanto que ele não olhava que, para o cliente daí, só tinha uma única cor. Era Ford T preto. Não existia outra cor. Hoje em dia, a gente falar em ter uma organização, ter uma empresa e não pensar no meu cliente, o que o meu cliente quer, o que o meu comprador, a pessoa que vai me dar dinheiro, quer, é totalmente inadmissível. Mas até aqui, ó, eu não tinha isso. Eu não olhava
para as pessoas, nem para os meus colaboradores, nem para os meus clientes que estavam lá fora, certo? Então, a partir desse momento começou a se olhar para as pessoas, começou a se visualizar e, legal, só que também não é o ponto-chave. Aí eu tenho o quê? Uma teoria estruturalista, em que ela estrutura o ambiente. Eu tenho uma análise da organização, eu tenho uma análise do ambiente. Aquele ambiente tem que ser um ambiente bom, tanto para funcionário quanto para colaborador. O meu ambiente de trabalho em si, para dividir tarefas, para executar tarefas, tem que ser um ambiente bom, tá? Porque até então, vocês já devem ter visto, né, histórias aí do Charlie Chaplin, que era aquela coisa maciça, né? Ah, eu não posso ter cadeira porque os meus colaboradores não precisam ter cadeira, não precisam ter banco, não podem sentar. Eu tinha praticamente robozinhos. Aí aqui eu foquei só na estrutura, aqui eu foquei só nas pessoas, e aqui eu falo assim, gente, mas as pessoas precisam de um ambiente bom. Então, a estruturalista e a de contingência, elas começaram a abordar isso. E o que é a abordagem de um sistema aberto? É olhar para dentro da minha empresa quanto para fora. Olha só, um exemplo, trazendo mais para a realidade. Se a gente olhar para o nosso corpo, né, para o nosso somente como um sistema fechado, a gente está julgando que o ambiente externo não influencia na gente. Mas vamos pensar o seguinte: se eu estou na primavera, o pólen das árvores vai influenciar no meu sistema interno. Então, é a mesma coisa. Se dentro da empresa eu só olhar para a empresa e esquecer do que está fora, que era o que se tinha antes, sistemas mais fechados, eu não vou, eu vou sofrer influências de fora. Então eu não posso olhar só para dentro ou só para fora. Eu tenho que olhar como um sistema aberto. Eu tenho que olhar que dentro da minha organização, nosso exemplo aqui que eu dei, o meu corpo humano, o meu organismo, ele tem interação com o ambiente externo, certo? Aí, eu foquei bastante na tecnologia, também na teoria da contingência, onde eu tinha o quê? Eu comecei a colocar equipamentos para substituir o homem em alguns pontos. Claro que o objetivo era o quê? Substituir naquelas tarefas mais difíceis, tá? Comecei a produzir mais maquinário, comecei a produzir tecnologia para facilitar não só a produção em si, mas conseguir produzir mais e conseguir atender mais a população, mais gente, tá? E competitividade entra aqui na nova abordagem, nas novas abordagens, que é onde a gente vive hoje. Hoje em dia eu vivo caos e complexidade, aprendizagem organizacional e capital intelectual. Bah, o que é isso? Atualmente, gente, a competitividade entre as empresas ela é muito acirrada. Se o meu concorrente está colocando, vamos pensar Apple e Samsung, tá? Se a Apple lança uma coisa, a Samsung vai e lança algo semelhante, melhor. Se né? Eles lançam e eles vivem o quê? Incrementando produtos, melhorando os produtos, enfim, para o meu cliente. Só que o que cada uma tem e que antes não se cuidava? Capital intelectual. Hoje em dia, uma empresa como o Facebook, por exemplo, ela não tem muito capital de ativos. Porque antigamente você via aquela empresa gigante, com aquele barracão enorme, cheio de máquinas e não sei o quê. Tu pensava, nossa, essa empresa nunca vai falir. Exemplo, Kodak, tá? Essa empresa nunca vai falir porque ela tem muito patrimônio, ela tem muito capital, ela tem muitas máquinas e assim por diante. Hoje em dia, quais são as empresas que estão bombando aí? Essas empresas que não têm maquinário, que não tem um mega barracão, uma mega estrutura e tal, mas ela tem aqui, ó, pessoas ali dentro, experts no assunto. Eu tenho um capital intelectual muito grande. Prova disso, gente, olha só. Se a gente pegar um banco de antigamente, o Bradesco, por exemplo, antigamente ele tinha todas as salas onde existem, né, os ambientes onde existe o Bradesco, era próprio, tá? O imóvel era próprio. Aí ele vendeu, enfim. Mas se eu pegar o Bradesco lá atrás, quando ele tinha todos os imóveis próprios, tá? Para o Nubank, hoje. Gente, o Nubank surgiu da onde? Numa garagem ali, 3, 4, 5 pessoas se juntaram. O que o Nubank tem hoje? Capital intelectual. Ele tem pessoas experts ali.
E antigamente, para eu montar um banco, eu tinha que ter pessoas expertas, enfim, mas eu não dava bola para elas. Eu dava bola para o quê? Ah, e a gente tem tantas sedes próprias. A gente tem tantos prédios, não sei o que, corporativos. Hoje em dia, o mais importante, e digo, ouso dizer que com a pandemia vai mudar ainda mais, hoje em dia as grandes empresas, algumas delas nem têm ambiente físico, tá? Por quê? Porque com toda essa parte de questão de home office, enfim, nem tem ambiente físico. E são empresas que valem bilhões, trilhões. Claro, a Apple vale trilhões aí, ela tem um ambiente físico bem bonito, bem moderno, mas assim, para ser uma empresa que vale tanto, o espaço dela é pequeno. O que ela tem muito? Capital intelectual. Pessoas extremamente expertas no assunto. E essa nova abordagem, né, daqui para frente, não adianta eu focar só na divisão de trabalho, não adianta eu focar só quem é o chefe, manda em quem. Quem são as pessoas, vamos motivá-las, isso e aquilo. Vamos cuidar do ambiente, vamos cuidar só de tecnologia. Não, eu tenho que olhar para tudo isso. Por isso que a gente fala que se vive algo muito complexo, certo? Aqui, só para a gente visualizar, né, tem um mapinha mental dessas, a teoria científica clássica, que foi uma abordagem clássica, enfim, e qual que é o efeito de cada uma, certo? Bom, gente, basicamente isso, tá? O que eu queria passar para vocês, essas teorias administrativas aqui, claro, a gente poderia ficar um dia, uma aula específica em cada uma delas, mas o objetivo não é esse. O objetivo é dar uma análise geral do que é, só para que nós possamos entender que, poxa, não adianta eu querer focar só nas tarefas que não dá certo. Não adianta eu querer focar nas tarefas e no ambiente que não dá certo. Eu tenho que pensar nas pessoas também, eu tenho que pensar em tecnologia, eu tenho que ser competitivo. Então, isso é importante, por quê? Para a gente ver como que foi até chegar aqui, tá? Claro que se vocês estivessem num curso específico de administração, a gente iria aprofundar mais em cada teoria. Mas, como sendo uma disciplina, né, só na graduação ou num curso, enfim, a gente vai apenas passar por elas e entender que elas existiram e cada uma delas, pessoal, tem um pensador específico, tem alguém que foi o pai da teoria, certo? Mas também não vamos precisar decorar aí esses nomes, enfim, só para a gente entender que já houve essas fases aí ao longo da história. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e até mais!